Então, vamos para esse exercício. Dimensione o comprimento médio de uma prateleira para acomodar 10 latas quadradas de tinta que têm larguras normais de valor esperado 20 centímetros e variância 2,5 centímetros ao quadrado. Então, o desvio padrão seria a raiz de 2,5, né? Deseja-se que as latas escolhidas aleatoriamente caibam na prateleira e que a probabilidade de deixarem uma folga menor que 5 centímetros entre a última lata e o final da prateleira seja menor que 0,025. Admita que as latas foram encostadas à esquerda no início da prateleira. Então tá, vamos com muita calma. Ele tem 10 latas quadradas que tem as larguras dadas por uma distribuição normal. O que é isso? Nossa, que coisa louca. Por que eu nunca vi isso na vida? Porque assim, você tem um processo de produção dessas latas e é claro que a dimensão às vezes varia. Então, cada lata tem uma chance, né, tem uma probabilidade de ter o valor esperado como 20 centímetros. Ela tem, então, vou pôr uma lata quadrada aqui, ela tem ali um valor esperado para essa largura de 20 centímetros. Mas pode ser que surja uma inconsistência, um processo realístico, né? O negócio nem sempre sai com a dimensão perfeita. E o que ele está falando é que essa distribuição da largura segue uma distribuição normal, com média 20 e variância 2,5 centímetros quadrados. Então, ele quer colocar, por exemplo, 10 latas empilhadas aqui, da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nossa, essa daqui ficou bem ruim, hein? Ainda bem que eu não produzo essas latas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto, eu tenho 10 latas perfeitamente quadradas, muito bem produzidas, só que o único defeito nessas latas é justamente a largura, tá? O desenho aqui é só esquemático. E eu quero colocá-las numa prateleira. Perceba que eu fiz de propósito as larguras diferentes em termos de comprimento, né? Cada lata tem uma largura diferente que tem uma chance maior ou menor de acontecer, mas o que está em jogo aqui é a soma, vou chamar de S0, que é a soma dos comprimentos das latas. Então, vamos ver com muita calma como que isso funciona. Soma dos comprimentos das latas. Legal, esse desenho está exagerado, está esquemático, mas é o seguinte, cada lata possui uma largura uma largura que é aleatória, variável, que eu vou chamar de xi, tal que xi é distribuído normalmente com 20 centímetros e 2,5 centímetros ao quadrado de variância. Isso aqui é a média, isso daqui é a variância. Isso aqui em centímetros, vamos deixar assim, né? Então, cada lata tem isso. Aí vamos ver o que ele pergunta de novo. Deseja-se que as latas escolhidas aleatoriamente, de forma independente, então, eu estou vendo várias latas que, se uma é mais larga ou não, não influencia no resultado da outra. Caibam na prateleira caibam na prateleira e que a probabilidade de deixarem uma folga menor que 5 centímetros entre a última lata e o final seja menor que 0,025. Então, o que ele está me dizendo é que ele quer agrupar essas latas, ele sabe que as larguras podem variar, mas não pode, ele quer controlar essa probabilidade de a folga ser menor que 5 centímetros. Então, eu vou colocar uma folga aqui de 5 centímetros. Essa é a folga. Ele quer saber o comprimento da prateleira, que eu vou chamar de L, eu vou pôr aqui em cima. L, que é tudo, que vai ser justamente S0 mais 5, no limite, e ele quer controlar essa folga ser menor que 5 centímetros só em 2,5% das vezes. Olha só, é isso que ele quer fazer. Então, vamos ver se a gente entendeu o problema. Até aqui, a gente tem que somar essas larguras das latas. Cada lata tem uma distribuição normal. E a primeira coisa que eu vou fazer é ver qual é a distribuição da soma dos comprimentos. Opa, vamos colocar aqui, né? Soma dos comprimentos. A soma é dado basicamente daquela maneira que a gente fez no último vídeo, né?
Nesse caso, a gente pega cada lata e não tem um multiplicador diferente de 1, nesse caso. A gente só está pegando cada lata e somando com a outra. Então, se eu estou pegando variáveis que são independentes, identicamente distribuídas, a S0 também é normal, já que cada variável xi é normal, a soma delas, a distribuição da combinação linear também é normal. Qual que é a média? Primeiro, né, se a soma é normal, para definir uma distribuição normal, eu preciso saber a média e a variância dela. Qual seria o valor esperado, ou a média, dessa soma? Como a gente viu no vídeo anterior, ele é justamente a somatória dos AI vezes mi i. Então, nesse caso, é somatória de 1 vezes a média de cada um. Então, a gente tem 10 elementos vezes 20, que é a média de cada um. Então, a média da soma é 200 centímetros. E no caso deles serem independentes, que foi o que eu mostrei justamente na propriedade do vídeo anterior, a gente vai somar os AI ao quadrado vezes os sigma i ao quadrado para descobrir a variância dessa distribuição de combinações, né? Então, isso aqui vai ficar também 10, porque a gente tem um A valendo 1, vezes 2,5. Então, a gente vai ter 25 centímetros ao quadrado. Ou seja, S0 tem uma probabilidade de ocorrência que varia no seguinte sentido. Deixa eu mostrar para vocês. Ela é normal, dessa forma. Deixa eu colocar aqui. Opa, virou um triângulo, não era bem isso a ideia. Aí. Ela é uma normal que tem a média cravada ali no 200. E a variância disso daqui, o desvio disso daqui, se a variância é 25, o desvio é 5 centímetros. Muito bem. No máximo, o S0 tem que valer o comprimento menos 5. Então, eu vou pegar aqui essa parte superior, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Vou tentar marcar aqui. Esse daqui é o que me garante o resultado, né? O comprimento da prateleira é a soma dos comprimentos das latas mais a folga. A folga, no máximo, tem que ser 5 centímetros. Então, um valor limite para S0 é justamente L menos 5. Eu não sei ainda quem é L, mas eu sei que L menos 5 é esta barreira que ele me falou. E a probabilidade da folga ser menor, ou seja, do S0 passar desse limite, está determinada como 0,025, ou 2,5%. A gente cai, né, num problema que a probabilidade do S0 ser maior do que L menos 5, maior ou igual, né, a gente pode colocar assim, é igual a 2,5%. Foi isso que ele acabou perguntando para a gente. Esse é um problema que a gente tem o valor da probabilidade e quer saber o valor na distribuição. Como eu falei para vocês já nos exercícios de normal, a gente pode descobrir o valor, se você não tiver um processo automático, você pode descobrir o valor na normal padrão, então padroniza toda essa resposta, descobre o valor de Z equivalente a esse ponto roxo aqui em S0, e depois retorna da padronização para o valor da variável. Eu vou deixar aqui indicado, porque não é o escopo desse exercício, mas se nós fôssemos olhar na normal padrão, a gente teria que descobrir a probabilidade, né, justamente com aquela tabela que eu mostrei para vocês. A gente precisaria descobrir um resultado de normal padrão que, o normal padrão tem 0, que a excedência do valor era 2,5%. Se você usar a tabela que eu mostrei nos vídeos anteriores, que dava a integral do 0 até um valor determinado, isso daí seria o valor que nos dá uma integral de até 47,5%. Eu teria que encontrar o valor de Z que bate nesse ponto. Então, vou colocar o valor de Z aqui, porque não é o nosso escopo, né? Ele é base de exercícios passados, mas esse valor que de Z, que só é cedido em 2,5% das vezes,
equivale a 1,96. Esse é o valor na variável normal padrão. Agora eu preciso voltar com o valor de Z para o valor de S0. Então vamos lá. Como eu monto uma variável normal padrão? Essa parte também é importante. Ela é a variável em estudo, menos a média desta variável em estudo. Então vou colocar aqui com a nossa notação, menos a média da variável em estudo, dividido pelo desvio padrão da variável em estudo. Legal. Então, como a gente está olhando S0, vamos substituir aqui, ó. Então, este 1,96 me dá um valor de S0 que eu chamei de L-5. Então, eu vou colocar aqui o valor de S0, que é L-5. Muito bem. Menos a média de S0, que é 200, dividido pelo desvio padrão de S0, que é a raiz de 25, que é 5. Dessa forma, eu tenho como descobrir L-5. Vamos colocar ele aqui separado. L-5, que seria 209,8. É o valor máximo que a soma das larguras pode ter. Mas como o exercício perguntou o dimensionamento da prateleira, ele quer saber o L. Então, o comprimento da prateleira deve ser 214,8 centímetros, de tal forma que eu garanto que, com essas latas distribuídas dessa maneira, a folga só vai ser menor que 5 centímetros em 2,5% das vezes. Essa aqui é a ideia do nosso exercício. A gente combinou distribuição de combinações lineares com padronização de variáveis aleatórias e, de quebra, ainda falou mais um pouco sobre a distribuição normal, que era o objeto deste exercício. Mas, de novo, poderia ser uma distribuição uniforme, poderia ser uma distribuição exponencial, ou até mesmo uma variável discreta. As propriedades de combinação linear das variáveis se aplicam às distribuições que a gente tem visto no curso, tá bom?